Proteja sua calcinha, porque ela foi feita para sujar. Já vamos começar essa live desse jeito, colocando o dedo na ferida, porque muitas de nós crescemos acreditando nisso. E Xerri, dói quando a gente coloca o dedo na ferida, né? Porque nos remete lá atrás com tantas coisas que a gente aprendeu com as nossas mães, com as nossas avós. Mas eu quero colocar o dedo na ferida agora, mas até o final dessa live, eu quero que você saia daqui leve, tranquila, sabendo que calcinha foi feita para sujar, sim. E que o que sai de dentro de nós não é sujeira, é saúde. Então, até o final dessa live, a gente vai entender como é que a gente pode fazer para quebrar esse tabu, quebrar esses ciclos e cuidar direitinho da nossa saúde íntima e principalmente poder transferir todas essas informações para as nossas meninas que estão vindo aqui atrás de nós. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, quando a gente fala de calcinha, é a gente entender de onde vem essa secreção, esse muco, que chega nos fundinhos da nossa calcinha. Acho que essa é a primeira coisa para a gente entender aqui. E eu vou, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu quero me apresentar para vocês, porque tem muita gente nova que chegou aqui nesse meu perfil nesses últimos tempos, inclusive mãezinhas de meninas novinhas, de 6, 5 anos de idade, que já estão chegando aqui, e isso eu acho uma coisa maravilhosa, porque prova realmente que a gente está começando a mudar essa realidade, né? Que nós, mães, estamos cada vez mais preocupadas, mais cedo, a nos preparar para poder preparar as nossas meninas para receber a primeira menstruação, e é exatamente isso que eu faço aqui com você. Trago para você as informações necessárias, indo muito além dos absorventes, indo muito além das informações básicas, muito além de tudo aquilo que nós recebemos das nossas próprias mães, para que você possa sair daqui mais preparada, mais segura de você mesma, e que você, é como se você se servisse aqui de um banquete e a partir daqui você pudesse servir a sua menina com todas essas informações para que ela pudesse crescer, para que ela possa crescer muito mais segura, sabendo que a menstruação não é suja, mas que é nada mais do que sinal de saúde. O objetivo aqui não é a gente romantizar a menstruação. Nenhuma mulher é obrigada a gostar de menstruar, mas eu preciso sim entender o porquê eu menstruo. Porque é a partir deste entendimento que a gente vai poder trazer todas as informações pertinentes e necessárias para que as nossas meninas cresçam seguras e se tornem mulheres protagonistas das suas próprias histórias. Então vamos entender, primeira coisa aqui, Xerri, de onde vem essa secreção que vai para o fundinho da nossa calcinha. Esse muco, que se chama na verdade muco cervical, ele vem da nossa vagina. Olá, Eva, seja muito bem-vinda. Esse muco ele vem da nossa vagina. Por que a nossa vagina? Xerri, escuta isso que eu vou te falar, escreve, porque isso é muito importante. Muitas de nós crescemos sem saber sobre isso. Nossa vagina é autolimpante. Por isso que eu não preciso lavar o interior, né, dentro da nossa vagina. Quando eu faço isso, eu acabo prejudicando toda a flora vaginal. Nossa vagina é autolimpante, isso significa que enquanto eu tô aqui sentada conversando com vocês, enquanto a gente está caminhando, enquanto a gente está trabalhando, toda essa limpeza feita pela nossa vagina, ela vai descendo. E quando ela desce, ela cai onde? Nos fundilhos da nossa calcinha. Então é por isso que a calcinha fica úmida, fica molhada. E isso é muito importante da gente entender, porque quando você entende isso, a gente percebe que tudo isso que sai de dentro de nós traz informações importantes sobre o nosso corpo. Por isso que a escolha das nossas calcinhas também são muito importantes. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Mas uma coisa importante pra gente estar falando desde o início é que toda essa secreção que sai de dentro da nossa vagina, ela possui um pH muito mais ácido. E é essa acidez que permite que o fundinho da nossa calcinha fique amarelado, que ele fique desgastado, que ele fique fragilizado. E tudo isso é normal. Então, uma das coisas muito importantes para a gente estar fazendo aqui, analisando, é que calcinha foi feita realmente para estar recebendo todo este muco. E Xerri, se a calcinha tá amarelinha, né, o fundinho começa a ficar amarelado, começa a ficar mais fragilizado, troca de calcinha com mais frequência. Calcinha não foi feita para durar o resto da vida, como todas as outras roupas que a gente utiliza. Quais são os pontos que a gente tem que estar observando para estar quebrando todo esse tabu que foi construído em torno das nossas calcinhas? Primeira coisa que a gente tem que fazer, escolher uma calcinha de qualidade. E de preferência que essa calcinha seja 100% de algodão. Por que de algodão? Porque se eu entendo que dentro de mim vai sair todo esse muco que vai ser acolhido pelo fundinho das nossas calcinhas, o algodão, o primeiro ponto é que ele vai absorver esse muco com muito mais eficiência, né? Olá, querida, como vai? Esse muco essa calcinha vai receber esse muco com muito mais eficiência, né? Então essa é a importância de estar utilizando uma calcinha de algodão. Além disso, o algodão, ele vai estar irritando muito menos essa região íntima. A gente tem que pensar, né, Xerri, que a gente fica com calcinha quantas horas por dia?
E essa calcinha, esse fundinho, ele vai ficar em contato direto com a nossa vulva. E a nossa vulva é a porta de entrada do que vem de fora e que pode entrar para dentro. Quanto mais essa região estiver protegida, melhor para nós, melhor será a nossa saúde íntima. Então, o uso de calcinha de algodão é extremamente importante. E é importante também a gente ensinar as nossas meninas desde cedo a verificar na etiqueta da calcinha como ela é constituída. Quanto mais algodão a gente tiver nessa calcinha, melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a cor dessa calcinha. Quanto mais clara ela for, melhor para a nossa saúde íntima. Por quê? Porque, primeiro, quando você utiliza uma calcinha colorida, a gente tem que pensar que essa calcinha ela passou por um processo de tintura. Essa coloração, esse tingimento dessa calcinha, ela traz produtos químicos e que, em contato com a nossa pele, ele pode estar provocando coceira. De preferência, então, vamos estar usando calcinhas brancas. A outra razão da gente estar utilizando calcinhas claras é que a gente consegue perceber exatamente qual é a cor desse nosso muco cervical que está saindo pela calcinha. A gente precisa entender que esse muco cervical ele vai estar mudando no decorrer do nosso ciclo menstrual. Ora ele vai estar mais fluido, ora ele vai estar mais coladinho, ora ele vai estar mais branquinho, ora ele vai estar mais durinho. E quando eu tenho uma calcinha clara, eu consigo identificar exatamente onde é que eu estou dentro de cada fase do meu ciclo menstrual. Olá, querida, seja muito bem-vinda. E quando eu reconheço isso, é um presente que a gente recebe da natureza, né? E quando eu ensino minha filha a estar fazendo isso, ela vai aprender desde muito cedo a se reconhecer. E a perceber também desde muito cedo que o que sai de dentro dela não é sujeira, mas que é, na verdade, uma fotografia do que está acontecendo dentro dela. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu me observo, mais eu vou ser protagonista da minha própria história. Eu sempre gosto de dizer aqui da importância da gente estar ensinando as nossas meninas a estar lavando as calcinhas desde muito cedo. Uma forma da gente poder ensiná-las desde muito cedo a ter contato com o que sai de dentro de nós. Quando ela lava essa calcinha, ela vai ver desde o início essa variação que vai mudar durante os dias, né? Durante todo esse ciclo. E mesmo que você tenha que passar atrás depois, ou seja, ela vai estar lavando a calcinha, é claro, se ela é pequena, essa calcinha às vezes não vai ficar bem lavada, ela não vai conseguir tirar muito bem o sabão, não tem problema, você vai estar fazendo esse trabalho depois. Mas é importante que ela comece desde cedo a ter contato com tudo aquilo que sai de dentro dela. Em relação ainda à lavagem, né? Será que eu posso lavar essa calcinha na máquina de lavar? Quando a gente coloca a calcinha na máquina de lavar, se a gente colocar amaciante dentro da calcinha, todos esses produtos vão estar penetrando dentro da fibra desse tecido. E a gente sabe hoje muito bem que todos esses produtos que vêm de fora, eles carregam perturbadores endócrinos. E esses perturbadores endócrinos, nada mais, nada menos, eles vão estar imitando os estrógenos. E isso pode fazer com que as nossas meninas também menstruem mais cedo. Uma outra coisa muito importante que eu vejo muito nas meninas, quando elas começam a crescer, é que aquele muco cervical que antes não existia, ele começa então a aparecer lá na calcinha. E as meninas começam a ficar incomodadas. E muitas mães, 9 entre 10 mães, pela experiência que eu tenho tido por aqui, acabam oferecendo protetores diários para que a menina se proteja dessa secreção, né? Mas proteger o quê? Proteger o quê? Né? Proteger a calcinha de se molhar com isso? Então, no lugar de estar protegendo, de estar oferecendo esses protetores diários, que é uma das piores coisas que a gente pode estar oferecendo para as nossas meninas, a gente pode estar orientando as nossas meninas a estar trocando a calcinha com muito mais frequência. Soraya, seja muito bem-vinda. Estamos falando sobre calcinhas. Parece coisas óbvias, né? Mas eu tenho aprendido por aqui que o óbvio precisa ser dito. Então, já falamos aqui da escolha da calcinha, que é a escolha de algodão, uma calcinha de preferência clara, da importância da gente deixar as nossas meninas manipularem essas calcinhas, delas mesmas estarem lavando essas calcinhas. A importância, muito obrigada, querida, seja bem-vinda, da importância da gente, quando a gente lava, eu me lembro que minha mãe me ensinou a lavar as minhas calcinhas, e ela me ensinou a lavar as calcinhas no banheiro. Então eu lavava e estendia a minha calcinha lá, o que era muito natural pra mim. Mas hoje a gente entende que chego por acaso e já aprendi, olha que bom. Uma coisa muito importante é a gente não pendurar as calcinhas no banheiro. Eu posso lavar lá no banheiro, enxago bem, mas eu vou secar a minha calcinha no sol. E no banheiro, quando a gente dá descarga, a gente não consegue ver em olho nu, mas muitas daquelas coisas que saem, muito daquela água que sai do vaso sanitário, ela vai ser instilada dentro do nosso banheiro e isso pode contaminar as nossas calcinhas, contaminar a escova de dente, inclusive, contaminar a toalha de banho. Então, não tem nada que deve ser seco no banheiro, né? Deixa eu ler você aqui. Eu teria feito o contrário e ainda estava procurando protetor com abas para fixar melhor.
E você não é a única. Por que é que eu vou estar utilizando um protetor diário? O protetor diário, ele vai estar abafando a nossa região íntima, ele vai estar em contato com a nossa vulva o tempo todo. E isso tudo traz, então, calor, pode trazer prurido, pode trazer irritação, fora que a gente não sabe o que tem nesses protetores. Então, eu te aconselho a não estar utilizando isso, a trocar as calcinhas com mais frequência, ou, para quem gosta, também pode estar utilizando um protetor de tecido sobre a calcinha, né? E aí, no meio do dia, você tira o protetor e fica só com a calcinha, ou coloca um outro protetor, porque a gente sabe que esse protetor de tecido, ele é muito mais compatível, muito menos alergênico para a nossa saúde íntima. Quantas de nós crescemos ouvindo das nossas mães para esconder a calcinha, para não deixar à mostra, para esfregar lá o tempo todo, para que aquela calcinha ficasse branquinha? Quantas de nós crescemos assim? Eu tenho ouvido histórias até de algumas mãezinhas que aprenderam a dobrar, fazer um nó na calcinha, sabe? Para não ter nenhum risco, para que as pessoas vissem o que tinha ali dentro. Eu queria perguntar se você indica sabonete íntimo. Eu não indico sabonete íntimo, Evoise. O que eu indico aqui para as minhas queridas que me seguem, para as meninas, inclusive das oficinas, é que a vulva, a gente lava só com água mesmo, esfregando, friccionando bem a vulva, né? Entre os lábios, da secreçãozinha branquinha, né? Que é, na verdade, a presença de células mortas e que a gente tem que limpar bem. Mas só o fato da gente estar friccionando ali com o dedinho, com a mão, ensinando isso para as nossas meninas, isso já é o suficiente para que a gente tenha uma higiene adequada. Essa live, na verdade, é para ajudar a gente a quebrar esses tabus que foram se acumulando ali nas nossas mentes, vendo as nossas mães esconderem as suas calcinhas, né? Eu também tenho ouvido algumas histórias de muitos pais, olha isso, né? Pais de meninas, maridos, que veem as calcinhas das suas companheiras ou das suas filhas. Olha a oportunidade que a gente tem de estar ensinando, então, esses nossos homens, os nossos filhos, os nossos maridos, de que, diferente da cueca deles, a nossa vulva está em contato direto com a nossa calcinha e que essa secreção toda vai aparecer lá. Então, a gente tem que educar também os nossos homens, os nossos maridos, os nossos filhos, para que eles também entendam isso e reconheçam como alguma coisa que não é suja. Vai estar a semana que vem falando muito, muito mais sobre tudo isso, trazendo muito mais informações sobre todas essas particularidades, todos esses detalhes que a gente acaba não aprendendo, né? Eu costumo dizer aqui que não tem absolutamente nada mais importante para uma menina do que aprender a ser mulher com a sua mãe. Mas como é que nós vamos ensinar as nossas meninas quando nós mesmas não aprendemos tudo isso com as nossas próprias mães? Então é para isso que esse perfil existe, para que você possa aprender aqui tudo aquilo que você não aprendeu quando era menina e a partir daí você poder ensinar a sua filha, para que a gente consiga então mudar essa realidade. Chegou a hora da gente estar quebrando esse tabu. Chegou a hora da gente colocar o dedo na ferida, sim, mas que no final a gente coloca aqui aquele remedinho gostoso, aquele carinho, aquele aconchego, para que a gente saia daqui mais leve, entendendo como funciona o nosso corpo feminino. Porque se eu não entendo como ele funciona, fica muito difícil de eu saber como eu vou gerenciar o meu próprio corpo. Então, na semana que vem, a gente vai estar trazendo aqui muitas informações sobre tudo isso. E vou já também anunciar para você em primeira mão que a gente vai estar abrindo novas vagas para a nossa terceira turma do desafio. E nesse desafio, como o próprio nome já diz, eu vou desafiar você durante quase 10 dias, onde você vai entender o passo a passo que você precisa saber para que você possa, a partir daí, preparar a sua filha para que ela cresça muito mais consciente de todo esse ser mulher. Porque, como eu disse aqui, a gente não quer romantizar a menstruação, a gente não quer romantizar o nosso ser mulher, mas o nosso objetivo é trazer as informações importantes e necessárias para que você se conheça, para que nós possamos ser cada vez mais especialistas de nós mesmas. Eu espero que essa live tenha sido importante para você, que você tenha aprendido coisas aqui comigo. Quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer lives longas, gosto de fazer lives curtinhas, com pepitas que você possa aproveitar e trazer tudo isso, levar tudo isso para a sua realidade e trabalhar junto com a sua menina também. Então, um beijo grande para você. Obrigada, Evô. Um beijo grande para cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.